Olá! Hoje eu vou falar com você que quer ser um profissional de etiqueta. Isso mesmo, você pode até estar se perguntando, mas Patrícia, isso é uma profissão? Nós estamos vivendo uma época no Brasil e no mundo onde muitas profissões estão surgindo. Você já deve ter ouvido falar de personal stylist, personal organizer, o próprio personal welcome, que eu estimulo muito, entre outras profissões que talvez você nem saiba que existe, como por exemplo design instrucional. Você sabia que existe essa profissão? Essa, entre muitas outras, são novas profissões que estão chegando. Junto com o Uber, com o WhatsApp, nosso mundo está mudando. E etiqueta passou sim a ser uma profissão. Eu vou falar tudo aqui para vocês de como você pode trabalhar nessa área e o que você precisa fazer para chegar lá e transformar esse sonho em realidade, assim como eu fiz, sendo fundadora da Escola Brasileira de Etiqueta. Este é um mercado que vem crescendo muito, porque cada vez mais nós brasileiros estamos viajando mundo afora, nosso poder aquisitivo cresceu nos últimos 10, 15 anos e a gente começou a perceber que se a gente não tiver etiqueta com esse mundo globalizado, a gente não vai chegar onde a gente quer. E já percebemos também que muitas vezes a gente não fecha negócios, não consegue aquela vaga de emprego ou aquela promoção, não porque eu não sou competente, porque meu currículo é ruim ou porque o meu salário é muito alto, a proposta que eu fiz para o cliente é muito alta. Nós brasileiros já estamos percebendo que a forma com que a gente se comunica, se relaciona, a nossa aparência, os nossos gestos, tudo isso conta. E é isso que eu trabalho lá no Etiquette Meeting Week, o primeiro congresso de etiqueta do Brasil, onde a gente trata de todos os aspectos da etiqueta. Um congresso presencial, onde eu trago muitos palestrantes, cada um na sua especialidade, para a gente entender que etiqueta tem vários aspectos e que eu preciso transitar bem em todas elas. Desde criar minha reputação, saber os meus valores, lidar com a diversidade, a forma com que eu me comunico, tanto presencialmente quanto online, como eu me expresso na internet, nas redes sociais, também como eu me visto, como eu cumprimento, entre outras coisas. Sabendo disso, o brasileiro percebeu que ele tem que sim saber se portar à mesa, para impressionar num jantar e até fechar negócios. Mas mais do que isso, nós brasileiros já percebemos que a gente tem que se lapidar todos os dias, que a gente tem que se desenvolver, cuidar dos nossos gestos, da nossa aparência e da nossa reputação. E a pessoa, o profissional que cuida disso é o consultor e o professor de etiqueta. Então, seja bem-vindo à nova profissão que você pode agora escolher para você. Um professor ou um consultor de etiqueta, ele é o profissional que vai dar uma consultoria presencial, particular para o cliente dele, olhando todos os aspectos, o que aquele cliente precisa. Ele é um executivo, é um jornalista, é uma bailarina, é um atleta, ele fala muito para as câmeras, ele dá entrevista, ou não, ele atende num consultório, mas ele quer atingir um público de maior luxo. É uma pessoa que fez um bom casamento e precisa saber agora acompanhar o marido ou a esposa em jantares, em eventos sociais. Qual é a problemática desta pessoa? É um jovem que não está sabendo lidar com as suas relações, ou uma criança que está passando para ser um jovem, vai estar disputando uma vaga nas empresas em busca de um emprego e vai precisar de uma indicação daquele pai do amigo que ela se comportava super mal na casa? Você entendendo a problemática, as necessidades e a vida do seu cliente, você como um consultor de etiqueta vai poder dar todas as informações de treinamento na medida certa para ele. Olha que delícia, que gratificante você poder mudar a vida das pessoas e dos seus clientes através da etiqueta. É exatamente essa a proposta do consultor de etiqueta. Ele vai olhar como você se veste, como você tem os seus gestos, ele vai ensinar sim todas as regras de etiqueta social, corporativa, etiqueta à mesa e tudo mais que você precisar. E mais do que isso, vai ajudar você a criar a sua reputação.
Se você não quer ser um consultor de etiqueta propriamente dito e ter esse trabalho mais one-to-one, que você pode até cobrar mais por ele, porque é um trabalho personalizado, você pode dar aulas de etiqueta com turmas presenciais, grupos de pessoas. Você pode escolher vários temas, como etiqueta social, etiqueta para crianças, etiqueta para negócios, montar as suas turmas e as suas aulas e dar a sua aula de etiqueta com tudo que você acredita. Outra possibilidade também é você dar treinamentos e palestras. E neste caso, você vai falar para um número grande de pessoas sobre um tema específico do que eles precisam. Você já percebeu que o campo da etiqueta é muito grande, não é verdade? E você pode trabalhar com o que faz sentido para você, o que está dentro dos seus valores e a sua personalidade. Então, agora que ficou mais claro entender como você pode atuar nesse mundo maravilhoso da etiqueta, que provavelmente está dentro dos seus valores, eu vou falar para você a jornada do professor e consultor de etiqueta que nós da Escola Brasileira de Etiqueta, a única escola com a metodologia da The British School of Etiquette, criamos para você. São 4 fases. As 2 primeiras são online e as 2 últimas são presenciais. A primeira fase é o método Personal Welcome, uma metodologia desenvolvida por mim, de acordo com a minha trajetória, com todos os aprendizados e como eu saí do absoluto zero, que eu era uma executiva de marketing em grandes empresas, não era uma empreendedora, não era da área de mesa posta, nem da área de etiqueta, como eu cheguei até aqui. No método Personal Welcome, eu falo absolutamente tudo sobre etiqueta à mesa, receber bem, o papel da anfitriã e tudo que você precisa para trabalhar com mesa posta e etiqueta. Eu falo também sobre empreendedorismo, gestão de empresa, fluxo de caixa, como você faz propostas, orçamentos, o seu marketing, sobre o seu propósito e os seus valores. Você já sai preparado para trabalhar com tudo relativo à mesa posta e etiqueta à mesa. A fase número 2 é a formação online de professor e consultor de etiqueta. Lembrando que a fase 1 e a fase 2, ambas são online. E você pode fazer primeiro a 1, depois a 2, ou a fase 2 e depois a 1. Não tem problema nenhum, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas na fase 2, você vai aprender tudo o que precisa sobre etiqueta. Etiqueta social, etiqueta para negócios, etiqueta para crianças, para comissária de bordo. Você vai aprender história da etiqueta, metodologia para ensinar a etiqueta e muito mais. Com a fase 1 e a fase 2, você sai absolutamente preparado para o mercado. Na fase 1, você vai ter o seu certificado de Personal Welcome e na fase 2, de professor e consultor de etiqueta. Você já pode começar também a trabalhar somente com a fase 2 e depois você faz a 1. A hora que você tem os 2 certificados, você será um profissional completo. E mais do que isso, já pode ir para a fase 3, que é a formação Master em Etiqueta, presencial aqui em São Paulo, aonde a gente vai passar alguns dias incríveis, colocando tudo na prática, desde a sua postura, o seu sorriso, até a forma que você se porta à mesa. A gente vai ter cursos e palestras exclusivos, com conteúdo totalmente inédito, e você terá o seu certificado Master em Etiqueta. Neste período, a gente fará também, caso seja da sua escolha, o jantar de formatura. Afinal de contas, você já é um profissional, você está prontíssimo para ir do mercado, provavelmente você já tem os seus clientes e agora a gente vai para a parte de celebração, aonde a gente fecha com chave de ouro toda a nossa etapa de desenvolvimento nacional com um jantar de formatura, um jantar formal com muito glamour para a gente comemorar mais esse sucesso que você teve. E a próxima etapa e última é em Londres, a sua formação internacional de etiqueta. Isso mesmo, a gente vai até a The British School of Etiquette, passar alguns dias lá com o Philip Sykes e comigo, onde você não precisa saber inglês, porque eu estarei junto fazendo toda a tradução consecutiva e dando aula junto com o Philip Sykes.
Lá, a gente vai para um outro nível da etiqueta. A gente não vai aprender as regras que a gente aprendeu aqui propriamente ditas. A gente vai para o mundo de experiência e principalmente conhecer e entender na prática a etiqueta do terceiro milênio. A etiqueta que os países da Europa, principalmente a Inglaterra, já estão aplicando há muitos anos. Onde eu me conecto com a pessoa de uma forma diferente, eu sinto, eu percebo, o outro é importante para mim. A gente vai aprender e viver na prática todas as leis do amor, para a gente realmente se conectar através da etiqueta de um outro lugar. E você ser capaz de ser um coach etiquette para o seu cliente. E para tudo isso, para você dar o primeiro passo para essa grande jornada, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a linha de etiqueta que você vai seguir. Não tem certo e não tem errado, mas você precisa escolher uma linha de etiqueta como eu fiz. Eu sigo toda a metodologia da The British School of Etiquette, porque eu detenho inclusive os direitos da escola no Brasil. A Escola Brasileira de Etiqueta, ela tem a metodologia, a certificação da The British School of Etiquette. Porque foi uma linha de etiqueta que eu escolhi, porque eu acredito e eu entendo que a etiqueta europeia é a etiqueta de raiz, onde tudo começou. Lá mais ou menos em 1660, na França, com Luís XIV. E rapidamente toda a Europa aderiu a todos esses códigos e principalmente a Inglaterra, que até hoje é onde tem o reinado, a pontualidade, o respeito e a tradição. Isso para mim é muito forte e foi lá que eu fui beber todo o meu conhecimento de etiqueta e trazer aqui para vocês. Porque para mim, quando eu vi todo esse mundo, eu falei, não quero guardar isso só para mim. O Brasil inteiro tem que saber disso. E agora, todos esses cursos estão disponíveis para você brasileiro que mora no Brasil ou que não mora no Brasil. Isso mesmo, a gente já tem muitos alunos morando em várias partes do mundo que já estão acessando os nossos 2 primeiros conteúdos online e depois com a possibilidade de vir ao Brasil e à Inglaterra comigo para terminar sua formação. Escolher uma linha de etiqueta é muito importante para que você dê sequência ao seu aprendizado e principalmente escolha uma linha do seu trabalho. Eu sempre dou o exemplo das escolas. Quando você vai colocar o seu filho na escola, você pode colocá-lo numa escola montessoriana, católica, bilíngue, tradicional. Não tem certo e não tem errado. Mas você escolhe uma linha de educação que você quer para o seu filho, que você acredita que seja importante para ele e que esteja de acordo com os seus valores. De novo, não tem certo e não tem errado. Você pode escolher a etiqueta americana, você pode escolher a etiqueta europeia ou qualquer outra linha de etiqueta que você queira. Mas é importante você ter uma linha para você seguir os conceitos daquela linha de etiqueta. Senão você vai ficar confuso quando alguém falar para você se é para colocar o guardanapo na cadeira ou na mesa na hora de sair da mesma. Sabendo uma linha de etiqueta, você não só sabe o porquê que você está fazendo isso, como você faz de uma forma natural e não fica em jogo, naquele jogo de cintura, naquela saia justa, a hora que alguém te pergunta. Então, nós aqui da Escola Brasileira de Etiqueta seguimos a linha da The British School of Etiquette. E eu recomendo que você escolha a sua linha de etiqueta para que você seja um profissional realmente completo. Agora, se você quer ser visto com muita seriedade, profissionalismo e principalmente certificado, aqui é o lugar para você, pois você vai ter o respaldo de 2 grandes escolas. E se você é um consultor de imagem, um personal organizer, um personal welcome, um cerimonialista e até um arquiteto e um decorador, você pode sim ter a oportunidade de se tornar também um consultor de etiqueta e oferecer todo esse trabalho para o seu cliente. Uma vez que você já tem o cliente ali querendo saber mais sobre a imagem dele, organizando a casa dele, a recepção, ou mesmo você como arquiteto e design de interiores, que cuidou de toda a organização da casa, o design da casa, o seu cliente agora vai receber, ele vai querer saber sobre etiqueta e mostrar uma boa imagem. Todas essas profissões, todos esses profissionais podem juntar as atividades que vocês já fazem hoje também com a consultoria de etiqueta, aumentando assim o faturamento no seu cliente e da sua empresa. Porque uma vez que você já tem esse cliente na sua mão, você pode oferecer para ele um produto e um serviço a mais, aumentando o seu portfólio e também o seu faturamento. Então, se você quer ser um profissional certificado,
profissional mesmo, não amador ou de hobby, aqui é o seu lugar. E daqui pra frente, cada vez mais, conteúdos exclusivos sobre etiqueta. Tudo que você precisa saber, a sua jornada, informações de mercado. Então fique ligado aqui no YouTube, no Instagram e também nas minhas lives, onde eu vou trazer sempre um conteúdo exclusivo para vocês e principalmente abrir espaço para perguntas. E vamos juntos construir este grande mercado de etiqueta no Brasil. Até mais!